Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para mais um super comparativo que você confere aqui comigo, Jorge Augusto, no canal do YouTube do Comprecar TV. Aliás, pessoal, Comprecar TV é o canal que tem os comparativos mais completos e também nós somos hoje, no YouTube brasileiro, o canal que tem mais comparativos de carro. Ninguém tem a quantidade de comparativo que a gente tem. E é justamente por isso que eu estou trazendo mais um super comparativo para vocês. E olha, dois carros que já passaram várias vezes aqui pelo canal. Então temos aqui o Honda WR-V e o Nissan Kicks. Já de cara, muita gente aí já deve estar falando, opa, peraí, mas que comparativo estranho, porque a gente sabe que o Kicks é concorrente de modelos um pouquinho maiores. É verdade, a gente já fez vários comparativos aqui no nosso canal do Kicks com outros carros, como por exemplo, o Kicks e o Duster. Também fizemos o comparativo do Kicks, da Tracker e do HR-V. Também fizemos o comparativo do Kicks com o EcoSport. E por que agora nós estamos comparando carros que, em teoria, não são da mesma categoria? A ideia aqui, pessoal, é mostrar um pouquinho da entrega de cada carro. A gente sabe que a diferença de preço entre o WR-V topo de linha, que é esse aqui, o EXL, para o Nissan Kicks Exclusive PACTEC, ela pode chegar a R$25 mil de diferença. Entretanto, existem muitas similaridades entre esses dois carros, que é o que nós vamos mostrar aqui no canal para vocês. E a gente vai fazer uma análise de entrega. O que cada carro entrega e se de repente vale a pena pagar um pouco mais para pegar um Kicks ou se vale a pena pagar um pouco menos e pegar um WR-V. E é isso que você vai conferir nesse vídeo agora. Então uma explicação aqui do Honda WR-V. Inclusive essa sigla significa Winsome Runabout Vehicle. Pessoal, o Honda WR-V, ele utiliza uma plataforma de veículos compactos da Honda. Nesta mesma plataforma aqui nós temos o Honda Fit, o Honda City e até mesmo o Honda HR-V. Detalhe curioso que aqui o WR-V, a suspensão traseira dele, a construção vem justamente do irmão maior, que é o Honda HR-V. O futuro desse carro é um pouco indefinido. A gente sabe que a Honda vai mexer muito no line-up dela aqui no Brasil. Por exemplo, o Honda Civic deixará de ser fabricado no Brasil e passará a ser importado. Virá aí também uma nova geração do Honda HR-V e a gente já sabe que a Honda também terá um novo Honda City. É por isso que eu estou dizendo que o futuro desse daqui é incerto. Porque como a gente sabe que esse carro deriva da plataforma de carros pequenos e a Honda vai trazer novos produtos, a gente não sabe o que vai acontecer aqui com o WR-V. De toda forma, a última atualização que esse carro teve foi em setembro de 2020. Inclusive, esse carro aqui é modelo 2021. Então, por conta dessa plataforma de carros pequenos, aqui nós temos um motor 1.5 litros aspirado, 4 cilindros, e aqui nós temos uma transmissão continuamente variável. O Nissan Kicks, pessoal, também vem de uma plataforma de carros pequenos da Nissan. Aliás, é a plataforma V. Nessa plataforma a gente já teve aqui no Brasil o Nissan March, que já está descontinuado, o antigo Versa e até mesmo o novo Versa também está nessa plataforma V. A última vez que a Nissan fez uma atualização nesse carro foi nesse ano, em fevereiro de 2021. Inclusive, ela fez um evento muito legal no Jockey Club em São Paulo, apresentou o carro com um show de drones. A gente tem um vídeo no canal, vale a pena conferir porque foi um belo lançamento. E aí a Nissan fez uma atualização do modelo, incluiu mais tecnologia, inclusive sistemas de assistência à condução, que esse carro os possui. De toda forma, pessoal, também temos um carro de plataforma compacta aqui. E olha, eu disse para vocês que tinham algumas similaridades. Então, ó, Honda WR-V é plataforma compacta e aqui também. E olha só, aqui nós temos um motor 4 cilindros, 1.6 litros também aspirado e a transmissão é continuamente variável. Como vocês podem ver, as configurações de estrutura dos carros são bem parecidas. Então, pessoal, se eles são semelhantes aí na sua estrutura, evidentemente que existem diferenças. O Nissan Kicks está muito mais para o HR-V em matéria de tamanho e até mesmo de equipamentos, que ele acaba oferecendo aí um pouco mais de equipamentos, até pela modernidade, né? Esse carro foi atualizado depois do Honda WR-V. Mas o que a gente quer ver aqui é se a entrega deles é ou não parecida. Afinal de contas,
O carro da Honda tem soluções de engenharia bem interessantes. Para começar, o sistema Magic Seat de bancos, que você consegue fazer uma série de configurações dentro do carro. E coisas curiosas, como o posicionamento do tanque de combustível, que em vez de ficar na parte traseira do carro, como na maioria dos veículos, aqui ele fica sob os bancos dianteiros, que permite justamente essa configuração do Magic Seat. Então, vamos ver o que tem de diferente de um para o outro. Na iluminação, será que eles são tão diferentes? Olha só, curiosamente não. Eles são até bem parecidos. Se a gente começar aqui pelo carro da Honda, quase todo o sistema é Full LED. Então a gente tem aqui farol alto e farol baixo do tipo projetor, luz de rodagem diurna em LED, assinatura da lanterna também em LED, farol auxiliar em LED. O que é incandescente aqui? A luz de pisca. Quando a gente vem aqui no Nissan Kicks, aí sim, temos um sistema Full LED, porque além de ser tudo aqui em LED, a luz de pisca também é. Evidentemente que o farol é diferente. Aqui ele é em LED, porém ele usa vários blocos com refletor parabólico. Outra curiosidade, os dois carros possuem ajuste de altura do facho do farol, aquele botãozinho que você faz ali o ajuste elétrico da altura. Só que esse Nissan Kicks, como ele é o PACTEC, ele está equipado com o farol alto automático. Então tem uma câmera ali no para-brisa que entende o que está acontecendo à frente do carro e faz a comutação do farol alto quando não existe trânsito à frente. Quando ele percebe um carro ou à sua frente ou vindo na contramão, ele desliga o farol alto. Então a gente tem um pouquinho mais de modernidade aqui no Nissan Kicks. Um ponto importante que a gente não pode deixar de mencionar é que o carro da Honda na versão XL, ele é sempre completo, não existem opcionais. Já o carro da Nissan, existe o Kicks Exclusive e o Kicks Exclusive com o PACTEC. Esse é um opcional que custa aí em torno de R$5.000. Esse PACTEC traz funções adicionais. Além das funções do assistente de condução, justamente de câmera e radar, ele também traz alguns outros itens, como por exemplo a comutação automática do farol alto. Ainda aqui na frente a gente pode destacar uma outra coisa. O carro da Honda utiliza 4 sensores de estacionamento. Aliás, tem 4 na frente e 4 atrás aí para as manobras. O carro da Honda também tem câmera de ré. Quando a gente vem aqui no carro da Nissan, é um pouco diferente, porque esse carro tem um sistema de câmera 360 graus. Então ele tem uma câmera aqui na frente, 2 sob os espelhos laterais e mais uma lá na traseira, para quando você vai fazer as manobras, você ter essa imagem 360, aquela bird view, que é como se você estivesse vendo o carro de cima. E lembrando, o sistema de 360 graus é série na versão exclusiva, ele não faz parte do PACTEC. Por conta do PACTEC, nós temos 2 dispositivos diferentes aqui na frente do Kicks. A gente já falou da câmera ali no para-brisa, que é utilizada para o assistente do farol alto, mas aquela câmera também tem uma outra função, o aviso de saída de faixa. Então ela consegue enxergar as faixas de rolamento na pista e quando você faz a mudança de faixa sem dar seta, ele te dá um alerta. Outro detalhe que a gente tem aqui é que atrás do símbolo da Nissan existe um radar frontal, emite ondas eletromagnéticas para frente. Então aquele radar, trabalhando em conjunto com a câmera, ele faz com que o carro tenha um alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Então quando você se aproxima muito de um outro veículo, tanto na cidade quanto na estrada, você recebe um alerta e em situações mais críticas ele pré-condiciona os freios. Lembrando que isso é um assistente para evitar ou mitigar. É muito importante esse mitigar, ou seja, não é que ele não vai deixar bater sempre. Ele pode ter situações que o carro bata, mas ele vai bater com muito menos força do que bateria se não tivesse o assistente. Quando o assunto é motorização, ou melhor, no caso aqui o powertrain todo, esses carros são relativamente similares, inclusive no número final que eles entregam. Mas vamos começar aqui pelo carro da Honda. Aqui nós temos um motor 1,5 litros, 4 cilindros, aspirado, com sistema de injeção indireto, 4 válvulas por cilindro, 2 de admissão, 2 de exaustão. E aqui nós temos a tecnologia iVTEC. O que seria isso? Apesar dele ter somente um comando e acionado por corrente, as válvulas de admissão elas podem variar aí no tempo de abertura e também na própria abertura da válvula. Ela pode abrir mais ou menos de acordo com a carga do motor. E isso é justamente o tal do iVTEC.
Os números aqui são os seguintes: esse motor 1.5 entrega 116 cavalos de potência máxima no etanol e 115 na gasolina. O torque máximo aqui varia de 15,3 kgfm no etanol a 15,2 kgfm na gasolina. Então, como a gente consegue ver, são números bem típicos aí de um motor 1.5 aspirado. E lembrando que esse motor está associado a uma transmissão continuamente variável, ou seja, o tipo CVT. Quando a gente vem aqui para o Kicks, poucas coisas mudam. Para começar, a cilindrada aqui é um pouquinho maior, 1,6 litros, mas ele continua sendo um 4 cilindros aspirado com sistema de injeção indireta de combustível, também 16 válvulas. Os comandos aqui, no caso, é duplo comando de admissão e exaustão, são acionados por corrente. Aqui também apenas as válvulas de admissão têm variação, aí no tempo de abertura. Detalhe, pessoal, que tem muitas informações na internet que esse motor aqui tem variação das válvulas, tanto de admissão quanto de exaustão. Não é correto. Apenas na admissão é que você tem essa variação. Inclusive, esse motor da Nissan que está aqui no Kicks, que a gente também encontra no Versa, é esse motor que é emprestado lá para a Renault. Então, quando você vai no Duster 1.6, o antigo Sandero 1.6, é esse motor que está aqui, que está lá, com algumas mudanças de peça, mas a origem do motor é Nissan. Bom, falar dos números. Aqui, pessoal, é sempre 114 cavalos, quer seja na gasolina ou no etanol. E o torque máximo aqui é de 15,5 kgfm, também sempre na gasolina e sempre no etanol o mesmo número. Como vocês podem ver, aqui a gente tem um pouquinho mais de torque que no carro da Honda e na Honda a gente tem um pouquinho mais de potência, mas as configurações dos motores são bem próximas. E aqui também nós temos um câmbio CVT, o continuamente variável, como acontece no carro da Honda. E é justamente pela motorização, o sistema de powertrain que a gente está fazendo esse comparativo, mesmo que os carros não sejam exatamente da mesma categoria. Porque olha só, esse carro aqui, pessoal, peso total dele 1.138 quilos. E o carro da Nissan, 1.139. 1 quilo de diferença entre um carro e outro. A gente também consegue ver a proximidade aí nas relações peso-potência e peso-torque. Começando pelo peso-potência, aqui 9,8 quilos para cada cavalo. Aqui 10 quilos para cada cavalo. Diferença mínima. E quando a gente vai no peso-torque, no carro da Honda, 74,4 quilos para cada quilograma-força-metro. E no carro da Nissan, 73,5 quilos para cada quilograma-força-metro. Ou seja, quando a gente olha esses números, a gente consegue ver a proximidade dos dois veículos. Não podemos deixar de falar, afinal os dois carros aqui também são bem similares na assistência do volante. Eles contam com assistência elétrica, portanto não rouba potência mecânica dos motores. A assistência da direção está pendurada diretamente na bateria e isso ajuda a ter uma direção mais leve e também a economizar combustível. Tamanho é um ponto onde a gente consegue ver grandes diferenças entre os dois modelos. Aliás, o único ponto onde o carro da Honda consegue superar o carro da Nissan é na altura, porque o carro da Honda tem quase 1,60 m. Por 1 milímetro ele não tem 1,60 m, enquanto aqui o carro da Nissan tem 1,59 m. Mas vocês olhando até aí na imagem, conseguem perceber que essa diferença de altura deve ser aqui por causa dessa barra superior aí do REC, não necessariamente pela questão do teto. Porque em todos os outros quesitos, o carro da Nissan ganha do carro da Honda, olha só. Em comprimento, o da Honda tem 4,6 metros e o da Nissan tem 4,31 m, bem mais comprido. Na largura, o da Nissan tem 1,76 m, enquanto o da Honda tem 1,69 m. Distância entre eixos, o da Honda tem 2,55 e o da Nissan tem 2,61. A bitola dianteira do carro da Honda é de 1,49 m e o da Nissan 1,52 m, portanto a bitola mais larga. A bitola traseira, o carro da Honda 1,49 m e o da Nissan 1,53 m. Ou seja, fica bastante claro aqui que existe uma diferença expressiva de tamanho, sendo que o carro da Nissan é maior do que o carro da Honda. Se tem diferença no tamanho, olha só, tem outras coisas que são bem similares. E aí eu vou falar de sistema de suspensão e freio. Por quê? Aí eles são exatamente iguais. Os dois carros contam com freio a disco na dianteira e freio a tambor na traseira. E suspensões também muito parecidas. Os dois carros têm suspensão independente dianteira do tipo McPherson e os dois têm suspensão semi-independente com eixo de torção na traseira. Mas tamanho não é tudo. A gente também precisa ver aqueles números que permitem que os carros superem melhor obstáculos. E aí, a surpresa. O carro da Honda consegue ter um vão livre em relação ao solo
um pouquinho maior do que o carro da Nissan. Aqui é 20,7 centímetros, aqui é 20 centímetros cravado. Uma diferença pequena, mas o carro da Honda é um pouquinho melhor. E também tem o ângulo de entrada e o ângulo de saída. E olha só, o da Honda tem 21 graus de ângulo de entrada, o carro da Nissan tem 18. Ângulo de saída, o da Honda tem 30,1 graus e o da Nissan tem 28. Ou seja, a gente tem que fazer o teste prático de lombada, mas olhando para esses números aqui, em teoria, o carro da Honda irá melhor nessa prova do que o da Nissan. Aqui atrás os dois modelos são parecidos, mas não iguais na questão de funções. Os dois possuem 4 sensores de estacionamento e também possuem câmera de ré. Não podemos esquecer que o carro da Nissan tem um sistema 360 graus que o da Honda não oferece. E em matéria de iluminação, quem que você acha que ganha? Olha só, os dois possuem iluminação de lanterna em LED, também luz de freio em LED. Agora a surpresa, o carro da Honda tem a lâmpada de ré em LED, já o da Nissan é lâmpada incandescente. E aí quando a gente chega na luz de pisca, os dois têm lâmpadas incandescentes. Assim, em matéria de iluminação, a gente consegue dizer que o da Honda vai melhor. Porta-malas deu o óbvio, né? Carro maior vai ter o porta-malas maior, ponto. Modelo da Honda, 363 litros no porta-malas. O da Nissan, 432. Porta-malas é maior, mas também é mais versátil. Porque o carro da Nissan tem aqueles ganchinhos nas laterais para você pendurar sacolinha no supermercado. Da Honda não tem. E o carro da Nissan também tem aqueles ganchos na parte de baixo que você consegue comprar aquelas redes organizadoras para prender melhor as suas coisas. E o carro da Honda não tem. E tem mais uma outra vantagem, que aí eu dou os parabéns para o carro da Nissan. Os dois carros têm step, só que o da Honda é aquele step fininho, temporário, horroroso que eu não gosto. Já o carro da Nissan não é o step fino. Pode não ser um pneu igual ao de rodagem, mas é aquele pneu integral que quando você coloca ele não compromete a dirigibilidade do veículo e nem limita a velocidade em 80 km por hora. Dessa forma, não há dúvida, o carro da Nissan vai ter mais espaço para bagagens e também terá um porta-malas mais versátil e você vai ter menos problema na hora de usar o step. E aqui temos mais um motivo pelo qual eu quis fazer essa comparação dos dois modelos, quando a gente rebate os bancos traseiros. Por quê? O carro da Honda tem um trunfo que é muito interessante, justamente o sistema Magic Seat de bancos. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que o do carro da Honda, o tanque está sob os bancos dianteiros e aqui no Nissan Kicks nós temos a construção normal? Aí é que a gente vê a diferença. Porque no carro da Honda, por conta do sistema Magic Seat, na hora que você rebate os bancos traseiros, ele forma praticamente uma plataforma plana entre o piso do porta-malas e o encosto do banco. E você consegue ver muito mais espaço útil no carro da Honda. Já no carro da Nissan é o sistema convencional de rebatimento. E aí fica aquele degrau entre o porta-malas e o encosto do banco. Dessa forma, se você estiver usando o carro para transportar cargas volumosas com apenas 2 pessoas, não há dúvida. O WRV, apesar de ser menor, será mais versátil do que o Nissan Kicks, que é maior. Espaço no banco traseiro, além do conforto, como é que é? Eu vou começar aqui pelo carro da Honda, que tem 2,55 no entre-eixos, é o entre-eixos menor. Eu ajustei o banco dianteiro de forma confortável para que eu dirija, então vamos ver o espaço. A gente tem aqui, ó, quase que um palmo aberto, né? Se a gente colocar o palmo fechado, daria mais 2 dedos, que é um bom espaço. Movimentação de pés também é bem interessante, em especial porque esse carro não tem nada aqui embaixo do banco traseiro, você consegue recuar bem o pé aqui para trás. Porém, quando você põe o pé muito para frente, você sente justamente a rampa por conta aí do tanque de combustível que fica nessa porção. Agora, quando você põe aqui os pés na posição normal, vocês percebem que as pernas não encostam completamente aqui na parte de baixo do banco, né? E o banco também é um pouquinho, digamos assim, curto aqui. De toda forma, a posição que você senta aqui lembra um pouco um hatchback, né? Você não senta numa posição assim tão alta. Detalhe interessante é que esse banco aqui, o encosto traseiro, olha só, ele tem aqui 2 posições de inclinação. Então você tem uma posição mais ereta e uma posição mais inclinada para mais conforto. Recurso legal. Na porta a gente tem espaço ali para colocar ou uma garrafa ou outros objetos, as 2 coisas juntas não cabe. Acabamento de porta, pessoal, a grande maioria é plástico duro, só que nesta porção aqui da porta você tem um material que chega a ser quase suave ao toque, né? De toda forma, é o que a gente encontra em carros dessa categoria. Recursos aqui atrás, alça de segurança no teto e só.
Na extensão do console nós não temos nada e nem iluminação aqui na parte traseira. Em favor do Honda ainda vou colocar o túnel traseiro aqui, que é bem baixinho. Ele existe, mas não chega a incomodar quem senta aqui na posição central. Aqui no Nissan Kicks o entre-eixos é um pouquinho maior, 2,61. Então vamos ver o espaço aqui. Mesmo ajuste do banco dianteiro e olha só, eu tenho aqui um palmo fechado do meu joelho ao encosto do banco. Curiosamente, o Honda WR-V tem um pouquinho mais de espaço. Movimentação de pés também é ampla, você consegue recuar bem o pé, consegue levar ele bem para frente, mas tem diferenças, né? Aqui você tem um limitador no pé quando você traz ele para trás. Porém, quando você põe o pé para frente, você não tem aquela rampa do WR-V. Então, eu vou dizer que eles são parecidos em matéria de posição de pé. Quando você senta aqui no banco, eu vou dizer para vocês que além de você sentar um pouco mais alto, né, você tem uma posição um pouquinho mais ereta, você encaixa melhor no banco. Mas aqui a gente também vê aquela situação que a perna acaba não encostando completamente quando você está com essa posição aqui de pernas, e também o banco aqui é um pouquinho curto, né? Aí eles são relativamente parecidos, mas a postura é diferente aqui no Kicks. Espaço para a cabeça a gente também tem um pouco mais aqui no Nissan Kicks. Falando de porta, ali mesma coisa, ou você põe uma garrafa ou você põe outros objetos, as duas coisas juntas não dá. Só que aqui na porta do Kicks, pelo menos esse material, essa porção aqui, é um suave ao toque mais gostoso. Vocês estão vendo até que tem aí uma cor diferente. Recursos aqui atrás são parecidos. Aqui você tem a alça de segurança do teto, você não tem iluminação, porém, ali na extensão do console você tem uma tomada 12 volts, que você não encontra no WR-V. Também temos aqui um túnel central traseiro, mas ele é pequenininho, não chega a incomodar. Agora, aqui nós não temos a possibilidade do encosto do banco ir um pouquinho mais para trás. Bom, pessoal, os dois carros são relativamente parecidos aqui. Aí depende muito do que o cliente vai preferir. Se ele vai querer o conforto de poder inclinar o banco que você tem no WR-V, ou se ele vai preferir um teto mais alto e um banco que encaixa melhor no Nissan Kicks. Isso aí é muito pessoal, é difícil dizer qual dos dois é efetivamente melhor. E quais são os recursos que o motorista conta? Pois bem, já vou dizer para vocês que aqui a gente tem uma posição que a gente senta mais parecida com o hatchback, você senta um pouquinho mais afundado aqui nesse carro. Mas a gente tem aqui o ajuste de altura do banco, no caso aqui eu coloquei na posição mais baixa. Na porta, pessoal, a gente tem ali espaço para colocar objetos e mais garrafa ou lata, né? A gente tem acabamento suave ao toque aqui nessas duas porções da porta. O resto é basicamente plástico duro. Comando dos vidros, sendo que o simples toque para abertura e fechamento apenas nos vidros dianteiros. Os traseiros tem que ficar segurando até o final. Você tem trancamento das portas, controle dos espelhos e até mesmo a função para você rebater aqui os espelhos laterais, o que acaba sendo bastante útil. Aqui do lado esquerdo do volante tem um detalhe interessante no carro da Honda, que é este porta-objetos, que quando você estende ele, dá para você colocar aqui uma lata ou garrafa. E qual que é a parte interessante disso? Se você tiver com o ar-condicionado ligado, obviamente na climatização fria, você pode colocar uma bebida aqui e ele não vai gelar a bebida, mas ele vai pelo menos manter a bebida fresca. Uma solução bem inteligente que a Honda fez aqui. Aqui na parte de baixo a gente tem o controle de altura do farol, tem o botão para acionar aqui o sensor de estacionamento traseiro, o botão do programa de estabilidade e o botão aqui para memorizar a pressão dos pneus. Então esse carro, quando perde pressão nos pneus, ele acaba avisando você. Ele usa aquele sistema do programa de estabilidade eletrônico, ou seja, ele não faz aquela medição pneu a pneu, mas se um pneu tiver murcho, ele vai acabar te avisando. Volante, olha só, tem aqui ajuste de profundidade e ajuste de altura. Outra coisa que eu também quero destacar é a presença aqui dos pedal shifts. Apesar do câmbio CVT, ele faz a simulação de 7 marchas e você consegue interagir com essa simulação através dos pedal shifts. No carro da Nissan, ao sentar o volante, você já nota uma diferença de postura. Aqui você fica um pouco mais alto, que é uma característica aí dos crossovers. O banco aqui também tem ajuste milimétrico de altura. Falando ali da porta, pessoal, material suave ao toque, como na porta traseira, é um pouquinho mais gostoso que no carro da Honda, inclusive de outra cor. A gente também observa espaço ali para você guardar objetos e mais uma garrafa ou lata, né? Inclusive tem área separada. Aqui, pessoal, comando de simples toque para abrir e fechar
está presente nos 4 vidros. A gente também tem o controle dos espelhos e também temos aqui a função de rebatimento dos espelhos laterais. Eu vou chamar a atenção para vocês aqui na porta, aqui, ó, desse detalhe, porque quando você liga o carro, olha só, ele acende aqui uma lâmpada amarela, que é justamente o alerta de ponto cego, item presente aí no PACTEC que esse carro oferece e o carro da Honda não oferece. Partindo aqui para a porção na lateral do volante, a gente tem somente o ajuste de altura do facho do farol. Por quê? O programa de estabilidade, no caso, ele é controlado pelos controles aqui do volante diretamente no painel do carro. Vou mostrar isso para vocês. Aqui a gente também tem um porta-objetos, bastante útil para você guardar controle remoto, colocar chave, algumas coisinhas pequenas aqui, bem prático. Também temos aqui, pessoal, volante com profundidade e ajuste de altura. Agora, nesse carro, nós não temos aqui os pedal shifts atrás do volante e também não temos a indicação de perda de pressão dos pneus. Então o que a gente está vendo é que temos soluções tecnológicas diferentes de um carro para o outro. Hora da gente dirigir aqui o Honda WR-V. Vamos lá, chave do tipo canivete aqui para você poder dar a partida. Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? Vou falar aqui da parte central do carro. Vou começar falando aqui do ar-condicionado, que é digital e automático de simples zona, com tela touchscreen. Inclusive tem alguns atalhos legais aqui, ó. Temperatura, se você quiser colocar tudo no máximo, arrasta o dedo para cima. Quer colocar a temperatura mais baixa possível, arrasta o dedo para baixo. No meio, ela seta 22 graus. Você também consegue fazer isso com a ventilação. Colocar no máximo, colocar no mínimo, ou fazer o ajuste individual, ou ainda, colocando a posição automática. Aqui no meio, temos aqui o descansa-braço, inclusive com um porta-objetos bem prático aqui. Temos ainda um espacinho bem legal aqui para colocar moedas, mais um outro porta-objetos, 2 porta-latas e um outro porta-objetos ali na frente do porta-latas. Conexões, temos aqui uma tomada 12 volts convencional, uma porta USB para integração Android Auto e Apple CarPlay e Pendrive na central e uma outra que é dedicada a carregamento. Central multimídia, ela é relativamente básica, mas a parte legal aqui da central, principalmente quando você coloca aqui em Home, é o mapa de GPS embarcado. Então tem integração Android Auto e Apple CarPlay por cabo, mas também tem o GPS embarcado. Então regiões onde você tem problema de sinal de celular para usar o Waze ou Google Maps, você vai ter aí o GPS embarcado que vai te ajudar e bastante. Mas de resto ela é uma central relativamente básica. O espelho aqui dentro, pessoal, autocrômico, que escurece automaticamente quando tem farol atrás à noite. Iluminação individual aqui, passageiro e motorista. Parasol com espelho com tampa, porém sem iluminação. Então, como a gente consegue ver aqui, os recursos são basicamente os essenciais que a gente encontra em carros dessa categoria. Bom, vamos lá para a nossa manobra. Engatando o ré, pessoal, esse carro tem câmera de ré e sensor de estacionamento. Inclusive, você tem 3 modos de visão. O modo grande angular, o modo sem distorção e o modo aqui mais próximo do carro, né? Tem a linha de guia, porém ela não é dinâmica. Aqui, pessoal, a gente está vendo uma câmera bastante escura e não tem ajuste na central multimídia para você poder mudar aí o brilho dessa imagem. Direção com assistência elétrica, o que deixa ela leve, mas a gente tem que comparar aí com a do Kicks, né? Vamos ver aqui, temos uma árvore aqui atrás, vamos ver o sensor funcionando. Aí, funcionou direitinho. Agora vamos lá para o nosso teste de tachão, ver justamente aí como é que a suspensão se comporta, né? Pneu aro 16, que é uma medida boa, né, para essa situação de Brasil. Não é um pneu com perfil tão baixo. Vamos lá, alinhar aqui com os tachões. Olha, absorve bem, não é uma suspensão assim tão dura. Isolamento acústico, eu vou dizer que é o padrão desses carros aqui, né? Não é aquela coisa super primorosa, mas também não é tremendamente barulhento. Tá aí na média do que a gente costuma ver. Agora vamos para o nosso teste de lombada, né? 30 por hora, como a gente viu nos números, em teoria esse carro deve ir bem, né? Pelo ângulo de entrada, saída, altura em relação ao solo. Vamos ver aí como é que o carro se comporta. Vamos lá, 30 por hora na lombada. Passou na primeira numa boa, sem problema nenhum. Foi bem tranquilo. Vamos ver agora a segunda lombada 30 por hora. Vamos lá, acertar aqui a velocidade. Também passou bem. Não bateu, nem raspou, não demonstrou fragilidade.
conjunto de suspensão bem desenhado aí para essa situação de Brasil. Vamos ver agora aqui o piso desnivelado e a terceira lombada. O isolamento acústico, como eu disse, apenas razoável. Ó, na terceira lombada eu já senti pegar um pouquinho lá na frente. Não foi muito, mas que deu uma raspadinha, deu. Vamos ver quarta e última lombada agora. Quarta lombada passou sem problema. Então, no geral, a suspensão foi bem aqui no nosso teste, mostrando que o carro está apto para superar aí as adversidades brasileiras. Agora vamos aqui para nossa manobra de fim de rua. Vamos alinhar aqui o carro com o lado direito da guia. Pronto. E vamos até o nosso ponto de referência para a gente poder fazer aqui a nossa manobra. Vamos lá, virando todo o volante. E vamos até o pneu encostar na guia. Vamos lá. Ó, virou um pouquinho mais que 90 graus. A gente está vendo o sensor de estacionamento na frente entrar automaticamente. Vamos voltar um pouquinho, vamos desvirar o volante. E vamos ver aqui o espaço que o carro utiliza para fazer a manobra. E olha só, pessoal, ele sai um pouquinho deslocado aqui para a esquerda. Assim, para o tamanho do carro, considerando o que a gente costuma ver nessa categoria de produto, eu vou dizer que usou um espaço relativamente grande, mas foi tranquilo de fazer a manobra, né? Então a gente tem o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, também temos aí a câmera de ré para auxiliar, e a suspensão se mostrou interessante. Ainda que ela não tenha superado as 4 lombadas sem bater ou raspar, na maioria delas foi bem, ou seja, o carro vai conseguir encarar aí a buraqueira do Brasil numa boa. Hora da gente dirigir aqui o Nissan Kicks, mas vamos lá, ó, pessoal. Chave presencial, então partir daqui por botão. Vou colocar ela aqui no bolso. Bom, aqui a gente tem algumas coisas diferentes para contar para vocês. Então, primeira coisa que eu já vou dizer é que quando você senta aqui no banco do Kicks, você tem a nítida impressão de estar um pouquinho mais alto, né? Você tem mais essa sensação de estar dirigindo aí efetivamente um crossover, né? Que tem essa postura mais elevada. Falando aqui do meio, temos aqui um descansa-braço, que inclusive você consegue ajustar ele em altura, né? Você consegue colocar várias alturas diferentes. Você também tem aqui um porta-objetos dentro do descansa-braço. Agora, a qualidade de construção desse descansa-braço é uma coisa que a Nissan pode pensar em melhorar em algum momento, tá? Faz muito barulho, ele não tem aquela consistência estrutural. E embaixo do descansa-braço aqui a gente tem 2 porta-latas, tem um pequeno espacinho aqui que também serve para moedas, e à frente da alavanca do câmbio a gente também tem outro porta-objetos. Em matéria de conexão aqui nós temos ó, uma tomada 12 volts e temos aqui 2 portas USB. Detalhe que aqui é uma USB-C e a outra é o padrão USB, então você tem aqui os 2 padrões diferentes. O ar-condicionado aqui, pessoal, é digital e automático de simples zona. Também temos aqui a central multimídia, ela tem uma interface um pouquinho mais moderna, também ela é um pouco mais colorida, por assim dizer, né? Então a gente consegue ver um pouco mais de cor aqui. Mas nós não temos GPS embarcado nessa central. O que nós temos aqui de diferente é que esse carro tem um sistema de som da Bose. Então quando você vem aqui em Settings e vem aqui em Som, além de você ter o grave, agudo e tudo mais, tem aqui o Personal Space. Então aqui no encosto de cabeça do motorista, você tem uma caixa de som aqui dentro. E aí você consegue fazer um ajuste aqui para deixar o som mais envolvente ou um som mais direcional. Então isso é uma coisa legal aqui desse carro que acaba sendo diferente, que é esse ajuste aí do sistema de som que é bem interessante. Outra coisa que eu também já vou destacar aqui é o painel desse carro, né? Porque de um lado ele tem o ponteiro com o velocímetro e do outro lado ele tem aí uma tela gráfica. Então você consegue ver várias coisas aqui. Você consegue ter, por exemplo, o conta-giros, você consegue ver a função de áudio, você ainda consegue colocar aqui na função de economia de combustível histórico de consumo. Você tem também aqui uma informação mais detalhada do auxílio de condução, que é uma coisa que faz parte aí do PACTEC desse carro. Tem aqui o velocímetro digital, você tem o computador de bordo, temperatura do motor, você também tem aqui o controle de chassi, e aí configurações diversas do carro, onde você consegue fazer várias configurações. Ou seja, temos aqui um painel bem mais completo
do que o do WRV, né? Afinal de contas é um painel virtual, então a gente consegue ver mais tecnologia aqui. Também temos aqui o espelho autocrômico aqui dentro, iluminação, vocês podem ver que temos aqui motorista, passageiro, iluminação geral. Também temos aqui o parasol com espelho com tampa, porém sem iluminação. Então o que a gente consegue ver de diferente é chave presencial, painel virtual e a central, que acaba tendo mais função de algumas coisas, mas não tem o GPS embarcado, mas continua tendo integração Android Auto e Apple CarPlay. Bom, vamos lá para a nossa manobra. Uma coisa diferente no carro aqui é justamente o sistema de câmera 360 graus que ele possui. Então você consegue ver aqui a câmera traseira e olha só, tem linha de guia dinâmica além da linha de guia de aproximação. E você tem a imagem 360 graus. Detalhe que aqui na câmera, aqui na central, você tem um botãozinho câmera, que quando você aperta ele mais uma vez, ele mostra a roda dianteira com alinhamento de guia, o que acaba sendo bastante útil. Nós vamos até mostrar isso lá no na nossa manobra de fim de rua, né? Então vamos voltar aqui, ó, você pode ver se tem a câmera total, se tem a câmera com a imagem 360 graus e o alinhamento de guia. Você pode escolher qual delas que você vai utilizar. Eu vou manter nessa daqui, que a gente consegue analisar melhor aqui o entorno. O volante tem assistência elétrica também. Aqui a gente consegue ver uma imagem melhor, tá? Já digo que a imagem aqui é mais clara, mais nítida, você consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo. Vamos alinhar o carro aqui com uma árvore aqui atrás, justamente para a gente conseguir dar uma olhada aqui no sensor de estacionamento do carro. Vamos ver? Olha só, vocês podem ver aqui o sensor funcionando direitinho, com a câmera de ré, tudo muito bem. Bom, pessoal, agora nós vamos para o nosso teste de tachão. Lembrando que esse carro aqui tem uma roda 1 polegada maior. Então, em teoria, ele não deve ser tão suave, mas vamos ver como é que fica na prática, né? Vamos lá. Também ver o isolamento acústico. Como esperado, pessoal, ele é um pouquinho mais duro, não é muito mais duro, eu vou dizer que os dois carros são bem parecidos, aqui é um pouquinho mais duro. Isolamento acústico, mesma coisa, não vi nenhuma diferença assim pro WRV, alguma coisa que você consiga dizer, nossa, que diferença de um carro para o outro. Eles até que são bastante parecidos aqui. Agora vamos lá para o nosso teste de lombada, 30 por hora, vamos ver aqui como é que o carro se comporta. Vamos lá, primeira lombada 30 por hora. Passou bem na primeira lombada, nenhum barulho, passou com tranquilidade, suspensão consistente, foi bem tranquilo. Vamos ver agora a segunda lombada 30, vamos ver como é que o carro se comporta. 30 por hora, também passou bem, não demonstrou nenhuma fragilidade, não bateu e nem raspou. Vamos ver agora aqui o piso desnivelado e a terceira lombada, vamos ver como é que ele se comporta aqui. Ok, suspensão mantém aí um certo conforto. Terceira lombada. Passou melhor do que o WRV aqui. Então passou bem, também não senti nenhuma fragilidade. Agora vamos para a quarta e última lombada. E também passou bem. Então vocês estão vendo, pessoal, apesar dos números do WRV serem um pouquinho melhores em ângulo de entrada, saída, altura em relação ao solo, na prática o Kicks foi melhor no nosso teste de lombada. Então, como a gente pode ver, nem sempre os números da teoria revelam a realidade. Agora eu vou trocar aqui para a imagem de câmera, até para a gente poder fazer aqui o alinhamento com a guia, olha só. Vamos lá, alinhar a roda. Isso aqui é muito útil. Essa câmera 360 graus para você alinhar o carro, olha só, direitinho ali alinhado com a guia, vocês estão vendo. A gente tem aqui a imagem que você consegue escolher, né? A imagem dianteira 360, o alinhamento de guia. Eu vou deixar nessa imagem aqui que a gente tem até a linha de guia dinâmica aqui. Vamos lá, vamos lá. Parar aqui no nosso ponto de referência aqui na rua. Vocês podem até acompanhar aí pela imagem que é bem útil, ó. A linha de guia mostrando o caminho que nós vamos fazer. Vamos lá, vamos até encostar o pneu na guia. E olha aí, vamos lá encostar. Encostou. Agora vamos voltar aqui um pouquinho para a gente poder desvirar o volante. Você vê que ele já troca para a câmera de ré, que tem a linha de guia dinâmica. Aqui em matéria de estacionamento, nossa, muito melhor esse sistema 360 graus, né?
além da qualidade de imagem que também é bem melhor. E olha pessoal, acredite se quiser, esse carro usa menos espaço que o WRV. Esse aqui está alinhado com a rua, né? O WRV saiu um pouquinho deslocado para a esquerda. Então, como vocês estão vendo, né? É importante fazer esses testes, porque às vezes a gente se surpreende com algumas coisas, né? A gente pensa, poxa, o WRV é um carrinho um pouquinho menor, vai usar menos espaço. Não, o número de ângulo de entrada e saída, a altura em relação ao solo do WRV é melhor, mas quem foi melhor na lombada foi o Kicks. Então, nem sempre a teoria acompanha a prática. De toda forma, a gente conseguiu ver que em matéria de manobra, o Kicks vai melhor, em matéria de lombada, o Kicks vai melhor. Conforto, eu diria que os dois são muito parecidos, mas na prática a gente viu que o Kicks conseguiu ser melhor na média nesse tipo de prova. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Honda WRV. Olha só pessoal, o carro tem luz de rodagem diurna em LED, então em estradas de mão dupla e pista simples não precisa se preocupar em ligar o farol. Vamos ver aqui o comportamento do conjunto, motor e câmbio, como é que é a resposta. A gente vê que nesse uso semi-urbano ele vai muito bem, e a gente consegue ver muito bem o CVT funcionando, olha só. Rotação estabilizada ali um pouquinho acima de 2000 e a velocidade aumentando. Isso é a característica do câmbio continuamente variável. Como vocês viram, você não precisa pisar tanto assim para o carro responder. Então tem um conjunto para um motor aspirado bem acertadinho, pelo menos nesse uso aqui do semi-urbano. Pessoal, como o carro tem câmbio continuamente variável, não dá para fazer aquela velocidade em função de rotação, né? Porque depende da situação de uso, vai ser uma rotação. Agora, esse carro, ele simula, né? Você consegue simular marchas. Então você tem aqui a posição drive normal de uso, tem a posição Sport, que daí ele já sobe o giro ali para deixar o carro um pouquinho mais esperto. E quando você comanda aqui no Pedal Shift, aí ele faz a simulação de marcha. Então, ó, eu estou simulando a 7ª marcha. Em 100 km por hora, eu teria ali 2.000 rotações. Agora vamos acelerar um pouquinho mais aqui, para ir até 120, vamos ver quanto é que ele tem de giro a 120 por hora. Olha só, aí nós temos 2.500 rotações. E quando a gente volta para o drive, que aí é o CVT, você pode ver que ele consegue uma rotação mais baixa, porque nós estamos na descida. Então, o câmbio vai sempre se ajustar para melhor condição de uso, sempre focando a questão da economia de combustível. Agora, mesmo na posição drive, você consegue usar o pedal shift. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma retomada de velocidade, olha só, estou simulando 5ª marcha, estou simulando 4ª marcha, e isso deixa aí o carro um pouquinho mais esperto, mas ele rapidamente volta para a condição drive, né? Ou seja, é só para você ter um pouquinho mais de resposta do motor. Se você quiser travar a situação, você tem que colocar no S e aí sim usar o pedal shift. Agora vamos aproveitar aqui para fazer a retomada de velocidade aqui naquele ponto da estrada que a gente sempre faz. Então vamos reduzir aqui 60 e vamos pisar tudo. Ar-condicionado ligado, olha lá, 60 por hora pisando tudo. Vocês podem ver que na condição de drive ele não faz a simulação de marcha, somente quando você está usando aí o pedal shift. E aí, já chegamos a 120. Como vocês viram, isso aqui é uma das características do câmbio CVT, né? Parece que a aceleração fica infinita. A resposta não é ruim, já tivemos vários outros carros aqui que levaram mais tempo. Então o que a gente pode dizer é que o desempenho na estrada é bastante satisfatório. Vamos para a nossa arrancadinha aqui de 0 a 100. Pessoal, como os dois carros têm um modo Sport no câmbio, eu vou padronizar. Ar-condicionado ligado, câmbio no modo Sport e o ESP ligado. Largadinha estolada, vamos ver. Carregando e saindo. Saída não é muito impressionante não. Agora aquela questão de não simular marcha, né? E olha aí, 100 por hora. Usamos quase que a pista inteira aqui para conseguir fazer. Tempo 12,3 segundos. Agora vamos para o nosso teste aqui na estradinha de terra. Vamos ver como é que o WRV se comporta aqui em matéria de altura de suspensão, barulho interno, até essas condições que a gente quer ver na prática. Óbvio que eu vou andar com o carro um pouquinho mais rápido que normalmente se deveria andar aqui. Afinal de contas, a gente quer ver a resposta do carro. Aqui eu vou dizer para vocês que eu estou sentindo a suspensão dele um pouquinho dura, né? Então quando a gente pega aí alguns
desníveis aqui no chão, é um pouquinho mais seco, mas não tá batendo nada embaixo. E aqui essa estradinha ela é bem ruinzinha mesmo, né? Vocês veem que ela tem várias ondulações, aí pedaço de asfalto misturado com terra. Então aqui ele tá indo muito bem. O único senão é a suspensão, que aqui nesse caso está se mostrando um pouquinho mais dura. Então uma boa dirigibilidade, consegue superar bem aí os obstáculos. Tem um bom controle também, né? O carro passa a sensação de ter um conjunto leve, né? Para ser conduzido. O volante tem boa precisão. E olha, tá indo muito bem. Às vezes o programa de estabilidade pisca aqui um pouquinho, quando a gente dá um pouquinho mais de demanda no acelerador, na situação de terra. Então, mas olha, vou dizer para vocês que ele cumpre o objetivo. Então, desde que você não vá colocar o carro aí num atoleiro, até porque ele é um 4x2 tração dianteira, né? Sem nenhum sistema de bloqueio, ele vai conseguir sair bem nessa situaçãozinha aí de estrada de terra. Vez agora de gente colocar o Kicks aqui na estrada. Lembrando, o carro também tem luz de rodagem diurna em LED. Vamos ver o comportamento dele aqui no semi-urbano, né? Ó, como acontece no WRV, você estabiliza aí a rotação e aí o carro vai ganhando velocidade sem aumentar a rotação, justamente por conta do câmbio continuamente variável. Eu vou dizer para vocês que aqui eu sinto um câmbio um pouquinho mais responsivo. Então, você dá um pouquinho mais de acelerador, ele já sobe o giro. Então, ele tem uma resposta um pouquinho mais imediata aí do CVT. O CVT trabalha mais aqui em relação ao Honda WRV. Agora, pessoal, esse carro tem um detalhe muito curioso. O WRV, ele não simulava a marcha quando você faz aceleração no drive. Se você quiser simular, você teria que colocar no Sport ou usar os pedal shifts. Esse carro não tem pedal shift. E ele também não tem como você travar a marcha simulada. Entretanto, em qualquer aceleração um pouquinho mais forte, ele faz a simulação de marcha. Olha só. Tá vendo? Acelero. A hora que ele chegar ali no limite de giro, o que ele vai fazer? Pronto, fez a simulação de marcha. Entretanto, se você quiser prender ele numa marcha simulada, você não consegue. Então não dá para fazer nesse carro aqui a velocidade em função de rotação, porque ele vai estar sempre trabalhando no CVT. Mas quando você dá pedal, para não ter aquela sensação de aceleração infinita, ele faz simulação de marcha. Esquisito, né? Poderia ter uma forma de prender o carro numa determinada marcha, até para você ter mais digamos assim, um controle. De toda forma, a gente tem aqui a posição drive, tem a posição Sport, inclusive é um botãozinho que fica escondido aqui atrás da alavanca, um lugarzinho meio ruim. A Nissan poderia ter escolhido um lugar melhor. Quando você aperta aqui o botãozinho, ele liga a luzinha ali do Sport no painel e você vê que ó a diferença do giro. Modo normal, apertei o Sport, ele já sobe ali para 3.000 giros. E também tem a posição L, que seria uma espécie de reduzida, não é uma reduzida, né? Você pode colocar ela em qualquer velocidade. Ó, eu tô a 90 por hora, eu vou colocar o L. O que ele faz? Ele começa a trabalhar com o giro lá em cima. Então, isso aqui são programações lógicas, né? Que ele apenas informa o câmbio CVT para trabalhar com um giro mais baixo, um giro um pouquinho mais alto ou um giro bem alto. De toda forma, você tem 3 modos de condução aqui, simula a marcha na aceleração, mas você não consegue segurar o carro na marcha simulada. Bom, pessoal, vou fazer aqui nossa retomada de velocidade, mesma situação, vamos ver como é que o carro se comporta. Primeiro vamos chegar aqui nos 60 por hora e agora vamos pisar tudo. Aí, ele vai fazer a simulação de marcha agora. Fez a simulação de marcha. E chegou aqui no 120. Eu acho que foi bastante parecido com o Honda WRV. Não dá para ter certeza, porque teria que ter os dois carros lado a lado. A diferença é que aqui, em toda aceleração, ele vai fazer essa simulação aí. Agora a vez aqui do Nissan Kicks. Mesma situação, ar ligado, câmbio na posição drive, modo Sport ativado. Vamos carregar o carro e vamos lá. Vamos lá. A gente vê que o giro sobe um pouquinho mais aqui, 2.500 giros na hora que você carrega o carro. Simulação da troca de marcha, outra simulação. E ó, pessoal,
não conseguimos chegar aí aos 100 por hora antes de terminar a pista. Ou seja, nitidamente o desempenho do Kicks é inferior. Agora é a vez da gente testar aqui o Kicks na mesma estradinha de terra. Choveu um pouquinho, pessoal, aliás está chovendo ainda, mas não chegou a mudar muito a condição do piso, pelo menos ainda, né? Olha só, pessoal, mesma velocidade, vamos forçar aqui o carro um pouquinho mais. E eu vou dizer para vocês que nessa situação eu consigo ver o Kicks um pouquinho mais confortável em matéria de suspensão. A suspensão aqui no geral, ela consegue deixar o carro um pouco mais macio. O WRV, ele tinha uma suspensão um pouquinho mais dura. Mas eu não estou vendo problema nenhum em matéria de altura. A dirigibilidade também é muito boa. A gente tem aqui o carro com o volante também bastante direto, dá a ideia de leveza. Ele também não sofre aí nas lombadas, nas ondulações do piso. O pneu 17 não chega a ser aqui um problema. A gente está vendo que o carro consegue ter uma resposta muito boa aí do conjunto. Mesmo nos obstáculos maiores, ele consegue superar com uma certa tranquilidade. É que a gente pegou aqui um pouquinho de trânsito. Vamos passar aqui, pessoal. Não tô vendo muito problema aí no carro, não. A resposta do conjunto é boa. Mesmo forçando um pouquinho mais, eu vou dizer para vocês, Nissan Kicks também dá conta do recado com certa tranquilidade. Ou seja, nesse ponto aqui os dois modelos são muito próximos. A diferença é que o Kicks pareceu um pouquinho mais confortável para esse tipo de situação do que o Honda WRV. Equipamento aqui que o Nissan Kicks tem de diferente é justamente o PACTEC, onde você tem os sistemas de assistência à condução baseados aí no radar frontal e a câmera que filma a pista. Eu já até coloquei aqui na tela do assistente de condução aqui no painel, que você consegue alternar várias funções. Pois bem, vamos testar aí o aviso de saída de faixa. Então, ó, vou mudar de faixa sem dar seta. Vamos lá, ó. Vocês percebem ali que ele pisca a luz amarela ali no painel e ele também dá um alerta sonoro e vibra o volante. Ele não corrige, tá? Ele apenas vibra o volante para avisar que você está saindo de faixa. Você também tem aqui o alerta de ponto cego. Então, quando existe um veículo aí na região de ponto cego, o que acontece? Ele acende ali a luz amarela na coluna A para dizer que você tem um veículo e que você não deve fazer aí a mudança de faixa. Ele faz isso dos dois lados. Caso você tente dar seta para mudar, ele vai inclusive piscar a luz e também dar o indicativo ali no painel mostrando que é perigoso. E o carro também tem um alerta de colisão frontal. Quando você se aproxima muito rápido de um carro à sua frente, ele também te avisa. E também pré-condiciona os freios, na tentativa de evitar ou mitigar a colisão. Todos esses assistentes que a gente tem aqui no Nissan Kicks fazem parte aí justamente do PACTEC. Também fizemos aqui um teste de consumo com os dois veículos. E olha, pessoal, eles vieram abastecidos com etanol aí das duas montadoras. Então foi o combustível que a gente acabou utilizando aí para fazer o nosso teste. Pois bem, o nosso circuito foi prioritariamente rodoviário. A gente pode dizer aí 70% rodovia, 30% área urbana. O percurso teve aproximadamente 27 km, tempo de viagem 36 minutos. E as médias que a gente conseguiu foi a seguinte: o Nissan Kicks fez 11,1 km por litro. Já o carro da Honda fez 12,4 km por litro, foi mais econômico. O que faz sentido pelo seguinte motivo: a gente viu que os pesos dos dois veículos são bastante próximos. Entretanto, o carro da Honda tem um motor de cilindrada menor. Aqui é um 1,5 litro, aqui é um 1,6 litro. Outra coisa também muito importante, ainda que os dois sejam com um câmbio continuamente variável, a gente sabe que isso ajuda a economizar combustível. Aqui no carro da Honda, o sistema IVTEC, o sistema de gerenciamento aí das válvulas, é mais eficiente que na Nissan, porque ele controla tanto o tempo de abertura da válvula como também a altura de abertura dela, e isso pode ajudar nessa questão de economia de combustível. E por fim tem mais um outro detalhe. Quando a gente olha os dois carros,
O carro da Honda, ele é um pouco menor no geral, portanto, a área frontal dele resultante aí, que interfere muito no arrasto aerodinâmico, também acaba sendo menor, e tudo isso interfere diretamente no consumo. E o seguro desses dois carros aqui também é outro ponto muito importante. E para isso, a gente contou mais uma vez com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ter uma ideia de como é que fica. Óbvio, utilizamos o mesmo perfil de pessoa para os dois veículos, mesma situação. Sempre lembrando, né, pessoal? O preço do seguro você paga anualmente para proteger o seu bem e ele é sempre do perfil da pessoa que está contratando em relação ao veículo. Portanto, se muda o perfil do utilizador, o preço também muda. Então vamos lá. Começando aqui pelo Honda WR-V, olha só, o seguro nem ficou tão caro, R$ 3.200. E a franquia reduzida em 50%, R$ 2.400. Quando a gente vem aqui para o Nissan Kicks, curiosamente, o seguro é muito parecido, R$ 3.300, praticamente não há diferença. Entretanto, a franquia aqui do Nissan Kicks e a reduzida é de R$ 3.200. Então, como a gente consegue ver, o seguro é praticamente a mesma coisa, mas na eventualidade de uma colisão, a franquia do Kicks acaba sendo mais cara. E nesse ponto, o Honda WR-V é mais vantajoso. E os preços, como é que é? Pois bem, em outubro de 2021, vamos usar aqui o preço base São Paulo, que infelizmente o governo do estado mete a mão no ICMS e acaba sendo mais caro que o resto do Brasil. O Honda WR-V na versão XL parte aí de R$ 110 mil. Esse carro não tem opcionais, a única coisa que você vai escolher aqui é a cor do carro. Quando a gente vem aqui para o carro da Nissan, esta unidade que a gente testou, que é o Kicks Exclusive com o PACTEC, tem um preço público sugerido aí de R$ 135 mil. Sem o PACTEC, ele vai custar aí aproximadamente R$ 130 mil. E as conclusões finais que a gente pode tirar de cada carro. Eu vou começar aqui com o modelo da Honda. Como a gente viu, o carro até conseguiu ter algumas entregas parecidas com o carro da Nissan. Aqui, por exemplo, a gente teve um bom desempenho em matéria de economia de combustível. O carro da Honda se mostrou melhor. Também na performance de 0 a 100, ele também conseguiu ir melhor. Outro ponto bastante favorável aqui é o sistema Magic Seat de bancos. O porta-malas em si é menor do que o Kicks, porém, quando você usa o Magic Seat para rebater os bancos traseiros ou até mesmo o sistema para levantar os bancos, você consegue ter uma maior versatilidade em transporte de cargas. E como a gente viu, existem alguns itens que a gente consegue destacar, como aí os pedal shifts atrás do volante, até mesmo a central multimídia aí que vai ter o GPS embarcado. Então, de toda forma, temos sim características bem positivas aqui no carro da Honda. E o carro da Nissan? Pois bem, o Nissan Kicks indiscutivelmente é um carro mais tecnológico, até por conta do PACTEC, que traz aí sistemas de assistência à condução indisponíveis no carro da Honda. Também temos aqui um eficiente sistema de câmera 360 graus, que é quase uma exclusividade do Nissan Kicks na categoria em que ele está inserido. O modelo também tem melhor iluminação dianteira, saiu melhor no nosso teste de lombada do que o carro da Honda, mostrou ter aí um porta-malas maior, também no banco traseiro a altura em relação ao teto também é melhor aqui no Kicks. A posição de dirigir no Kicks é mais elevada. Vimos uma central multimídia que, apesar de não ter GPS embarcado, a interface dela é um pouco mais prática e usual do que o carro da Honda. Ou seja, nós temos efetivamente mais recursos aqui no carro da Nissan. Evidentemente que ele custa mais caro, até porque ele pertence a uma categoria que fica um pouquinho acima do Honda WR-V. Mas como a gente viu aqui, se o cliente está mais preocupado com a longevidade do produto, certamente o Kicks é mais tranquilo em matéria de investimento. A gente não sabe como vai ser o futuro próximo do WR-V. Já o Nissan Kicks deve continuar assim por algum tempo, afinal de contas ele passou pela sua mudança, sua reestilização mais recentemente. E aí pessoal, gostou desse vídeo de comparativo? Então por favor, deixa o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, esses comparativos super detalhados, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender,
ou comprar. Acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.